Todos nós, amém? Amém? Graças a Deus. Vamos fazer exercício? Fica de pé de novo, isso, fica de pé de novo. Se você estiver muito aí ajeitado, não precisa ficar não. Fica de pé, dá a mão para o seu irmão, dá a mão para o seu irmão. Ok, joia. Diga para você mesmo, não faz sentido eu vir aqui e voltar do mesmo jeito. Ok, amém. Seria melhor ficar em casa dormindo, concorda? Domingão, solzão, podia estar na piscina, fazendo churrasco, né? Para que vir e voltar do mesmo jeito? Não faz sentido, nenhum sentido. É coisa de doido, coisa de maluco, manda internar. Agora, se nós nos dispusemos a sair de casa, pegar um carro, se arrumar, vir para cá, eu tenho que voltar impactado. Eu tenho que levar alguma coisa comigo. Vamos orar e pedir, Senhor, que eu volte para casa com a minha mochila cheia. Eu quero voltar com a minha mochila cheia. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, e eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que todos eles, que todos nós voltemos para casa, levando uma bagagem que o Senhor vai nos dar nessa manhã. Ó Deus, eu tenho certeza que o teu Espírito Santo já está falando conosco, desde o Café com Deus, por meio desses exemplos todos, por meio das crianças, mas que em nome de Jesus, o Senhor possa continuar falando, e que saiamos daqui exortados, edificados e consolados. Em nome de Jesus, que o teu servo, Márcio, seja agora um instrumento do Senhor, para nos trazer uma palavra vinda diretamente do trono da tua graça. Usa o teu filho em nome de Jesus. E Pai, que possamos estar com os corações abertos para recebermos agora um presente do Senhor, um presente do alto, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado aí, diga para ele que você volte com uma bagagem cheia hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou sentar esse aqui. Aí, vamos lá. Me deram uma missão aqui bem arriscada, que é uma missão de não ultrapassar o tempo do culto, né? Olha que coisa. A gente prepara em uns 5 meses uma palavra dirigida para a igreja e tenho 20 minutos para fazer isso. Mas deve ser o propósito de Deus, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, e essa felicidade que tomou meu coração pode tomar o de vocês também. Eu estou feliz não porque eu estou aqui falando ou anunciando a palavra de Deus, mas eu estou feliz aqui porque eu estou raciocinando o processo de Deus na minha vida a partir daquilo que eu recebi dele, a partir daquilo que eu quis receber dele. E eu vejo aqui, eu me alegro com os irmãos de caminhada, com o Anis, com a Carminha, com o doutor Sebastião, com o doutor Asdrubal e a doutora Solange, que nos acompanharam ainda no iniciozinho da nossa caminhada, e a gente aprendeu muito com eles. E hoje a gente tem a felicidade de compartilhar a palavra tendo vocês sentados. É uma honra muito grande, é um privilégio. Tá? Se fizer qualquer coisa errada, vocês anotem aí na agenda, depois a gente conversa em particular, tá bom? Mas é uma alegria muito grande que você e eu podemos ser tomados por ela, ok? E Deus é perfeito nos seus propósitos, e quando a gente busca o Espírito Santo, Ele comunica fortemente nos nossos corações. Essa é a palavra que eu tenho para você e para mim no dia de hoje. Esse movimento todo que vocês estão vendo aqui na igreja, ele basicamente está ao entorno da vida das crianças. Não sei se vocês perceberam, mas todas essas cores aí, o cenário, as palavras, tudo isso, o dia de hoje foi construído em torno da identidade da criança. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Mas queria falar numa outra perspectiva, numa perspectiva de engrandecimento da nossa caminhada. Quero fazer mais uma oração aqui para que Deus tome conta desse tempo, para que seja efetivamente dele, e que, assim como o pastor Luciano nos encorajou, saiamos daqui com a mochila cheia, mas não de peso, cheia de motivação, de entusiasmo para a gente alcançar mais vidas. Amém? Senhor Deus, nós pedimos ao Pai a Tua bênção, a Tua inspiração,
Que o seu Espírito Santo, Senhor, me use nesse momento para entregar para a tua igreja aquilo que é teu, ó Pai. Esse tempo é teu, esse tempo é dedicado a ti, ó Deus, e nós queremos testemunhar, frutificar desse tempo, porque sabemos que o Senhor tem um plano grandioso e nele estamos incluídos. Amém. Oramos, louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é uma igreja maravilhosa, e se você quer ou conhece alguém que quer engravidar, chame para cá, porque é uma igreja fecunda, é uma igreja muito próspera de vida. Vocês viram aqui a quantidade de crianças, e isso é talvez a metade das crianças que a gente tem, talvez a metade, algumas outras ainda estão de férias, aí, brincando, viajando, de maneira que se você vir aqui em março, você vai ficar entusiasmado com a quantidade de crianças que a gente tem aqui. E a nossa compreensão é de que a gente já trabalha para essa igreja, é essa igreja para a qual a gente trabalha. E aí, eu quero dividir com vocês uma palavra que tocou o meu coração muito forte nos últimos dias. Está lá em Mateus 18, tá? Na verdade, Mateus 18 e Mateus 19, que fala justamente sobre a criança, sobre o que é ser criança para o reino do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia de verdade, aí, pegasse a sua Bíblia, seja ela impressa ou ela em meio eletrônico, mantivesse esse hábito realmente de manusear, de manipular, anotar, sair daqui com as anotações, se for o caso, durante a semana, nos convidar para a gente discutir um pouquinho, porque é isso que faz parte do teu crescimento, é isso que acrescenta na sua caminhada. Então você abre aí, por gentileza, em Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 4. Mateus 18, versículo 1, 2, 3 e 4. Está ali projetado, e na minha versão está assim. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E eu queria marcar também Mateus 19, versículo 14. Mateus 19, versículo 14. (19, 14) diz assim: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Amém? Queridos, eu acho que muitos aqui têm a oportunidade, a alegria de conviver com crianças no seu dia a dia, seja como filhos, como sobrinhos ou conhecidos, enfim. Todos têm essa grata oportunidade de aprender com as crianças. E quando a palavra do Senhor nos exorta, nos encoraja a que tomemos comportamentos semelhantes das crianças, isso me desafiava muito. Foram fruto de várias conversas lá em casa. Por que Deus nos quer como criança? E aí eu precisei meditar a respeito desse propósito para conseguir discernir melhor o que isso representava para a caminhada cristã. E Deus me presenteou com uma conclusão de que infância é diferente de infantilidade, de que ser criança é diferente de ser infantil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre ser criança aos olhos do Senhor ou ser um sujeito infantil na caminhada. Certa vez eu estava conversando com uma criança e aí eu perguntei para ela o seguinte: qual é o sentido da vida? Pergunta difícil, né? Tente responder para você mesmo aí. Qual é o sentido da vida? Em 10 segundos. Martela essa pergunta na sua cabeça e responde para você mesmo. Qual é o sentido da vida? E essa criança me respondeu o seguinte: é simples. O sentido da vida é fé, amor e perdão. Graças a Deus que eu tinha uma testemunha do lado que viu essa criança respondendo isso. Porque muitas vezes, se a gente for dizer que essa resposta partiu de uma criança, isso chega a ser misterioso, como uma criança consegue alcançar uma compreensão dessa. Para ela, o sentido da vida é fé, amor
e perdão. São os pilares da vida cristã. Sem a fé a gente não consegue nada, não consegue se mover. Sem o amor você não corresponde a Deus, porque Deus é amor. E sem o perdão nós nem estaríamos aqui, nem nos reconheceríamos como irmãos, e nem teríamos a expectativa da vida eterna. Fé, amor e perdão. Mas isso é a compreensão do objetivo de vida para aquela criança, que no caso é a Carmel. Essa conversa eu estava tendo com a Carmel. É a compreensão do sentido da vida para ela. Talvez para você tenha outro sentido. Talvez o sentido que a vida tenha para você foi o sentido que você estabeleceu. E se você estabeleceu com base na Bíblia, pode ter certeza que você está seguro. Mas eu queria estabelecer aqui conosco diferenças entre ser criança e ser infantil. Entre viver uma infância, que é o período de preparação para a fase adulta, e manter-se num tempo de infantilidade, que é um tempo de extrema dependência. E a primeira característica que eu quero trabalhar aqui, de distinção entre as duas, é a da natureza. Ser criança é um conceito. Quando você diz assim, quem é aquela pessoa, quem é aquele sujeito, quem é aquele indivíduo é uma criança, você está conceituando aquele ser, aquele indivíduo. Por outro lado, se você fala, quem é aquele indivíduo? Eu não sei quem é aquele indivíduo, mas ele é infantil. Você está adjetivando uma pessoa. Portanto, criança é um conceito. Infantilidade é um adjetivo. E a gente pode, em alguns momentos da nossa vida, merecer muito mais o adjetivo do que o conceito. Quando Deus nos posiciona como criança, Ele fala primeiro sobre dependência. Quem é pai aqui, sobretudo de filho mais novo, sabe o quanto o filho é dependente. O filho, se você deixar ele lá a determinada idade, se você deixar ele lá e for negligente, ele perece em horas. Em algumas horas é possível acontecer uma tragédia com uma criança. E com o infantil da mesma forma, só que aos 10, aos 12, aos 25, aos 48, se você não tutelar o indivíduo infantil, que se coloca na condição de criança, ele também é um risco para ele e para os outros. Outro ponto interessante da distinção entre os dois é o da comunhão. Quando a gente chega numa festa de criança, e aí a gente solta os nossos dois pequenos lá, não dá 2 minutos, eles já estão no meio de todos, já estão agregados, já formaram um senso de comunhão entre eles, de pertencimento. Uma criança reconhece a outra e está tudo certo. Sem julgar, sem preconceito, sem barreira, sem exigência nenhuma. O infantil é diferente. O infantil ele quer exclusividade. Em regra, o infantil não quer ser nem incomodado. E a gente tem vivido aqui um tempo muito virtuoso, né, Samira? De reconhecer que as curas, elas existem no meio da comunhão. Então, se você é criança, você busca comunhão. Mas se você é infantil, você busca isolamento. E no isolamento não há cura. No isolamento há morte. No isolamento há caminho de perecimento. Uma outra característica que a gente pode trabalhar também é a visão de mundo. Em regra, as crianças são otimistas. Pergunta para uma criança o que ela quer para o dia de amanhã, o que ela vai ser no futuro. Eu vou ser médico, eu vou ser policial, eu vou ser juiz, eu vou ser presidente da república. Pergunta para um infantil o que o futuro reserva. Não sei, é tudo incerto. Esse talvez seja um maluco e não infantil. Ser pastor. Quero ser pastor. Agora vou por tudo ou nada, vou ser pastor. Mas o infantil geralmente ele percebe o mundo sob um prisma pessimista. Ele não consegue ter entusiasmo para com os desafios que são apresentados para ele, que são apresentados para todos. O infantil ele quer um apoio, uma muleta constantemente. A criança não, ela é audaciosa. Ela pensa em ser desde presidente da república até gari. A gente tem um exemplo na família que um dos nossos irmãos sonhava em ser gari quando crescesse. Mas é um sonho bacana. Ele ali já estava projetando uma figura pronta, formada, acabada, e não uma incerteza. Esse é o espírito da criança. Se vocês forem reparar, em regra, as crianças são autênticas. Pergunta alguma coisa para uma criança
e se prepara para ouvir a resposta, porque ela vai te responder exatamente o que ela pensa. Ela não vai simular a realidade. Enquanto o infantil, por outro lado, ele tem um jeito cênico, né? O infantil ele está sempre muito mais preocupado em como as outras pessoas estão enxergando ele do que de fato qual é a natureza dele. Chega no ambiente, ele muito provavelmente já escolheu o lugar que ele vai ficar para ficar em destaque, o comportamento que ele vai ter para ficar em destaque, e se isso não acontece, ele fica desagradado. Então o infantil, ele até simula o comportamento de criança, mas de um jeito cênico, para chamar a atenção, para concentrar a atenção. E isso é ruim, isso é prejudicial, porque isso vicia os relacionamentos. Com relação ao conhecimento, as crianças também são seres ensináveis e seres em construção. Ensina algo para uma criança que é saudável, que tem um desenvolvimento sadio, e você vai ver o resultado disso rapidamente. Ensina um comportamento, uma música, ou um conceito para uma criança, você vai ver isso frutificando, porque ela é ensinável e ela percebe que ela está em construção, ela pergunta. A gente está em casa naquela gostosa fase dos porquês, né? Por quê? Por quê? O quê? Por quê? O quê? Por quê? Isso é infinito praticamente. Por quê? Porque existe uma compreensão de que é um processo em construção. Mas para o infantil ele já sabe tudo. Não precisa mais de aprender nada. O infantil está pronto e acabado. É difícil você conversar com um sujeito infantil. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas é difícil conversar com um sujeito infantil. É difícil ele assimilar o que por amor você tem a dizer para ele. É difícil. É difícil ele reconhecer que existe uma ausência de conhecimento ou uma ausência de capacidade. E ele está sempre fechadinho. Não, eu estou bastante, eu estou suficiente. Um outro ponto bem marcante, até talvez mais para as nossas épocas do que para os filhos dos pais mais velhos que estão aqui, é o senso de gratidão. Eu lembro que quando eu era criança, algumas coisas pequenas nos causavam uma apoteose de gratidão. Por exemplo, os nossos pais, eles não tinham muitas condições financeiras, mas o que tinham eles se esforçavam para nos dar o que era necessário. E todos os anos, para a gente ter os livros didáticos, a gente comprava livros usados, às vezes em ajuntamentos de pais e mestres, feirinhas, etc. E para a gente era uma alegria muito grande quando a gente podia ir com os nossos pais e achava um ou outro livro usado que a gente ia poder estudar com ele. Aquilo era uma alegria, um livro usado, comprado numa feira de segunda mão, terceira mão, sei lá, era uma alegria muito grande para a gente. Tinha um sentimento de gratidão ali. Mas quando você é tomado por um sentimento de infantilidade, coisas incrivelmente grandes e caras passam a quase não ter valor para você. Às vezes você tem uma casa muito boa, mas ela não é suficiente, ela precisa ser ainda melhor. Às vezes você tem um carro muito bom, mas não é suficiente, eu quero um ainda melhor. Às vezes você tem um emprego que é decente, é digno, que te dá o suficiente para a sua subsistência, mas você até se sacrifica os seus, porque ainda não é suficiente, ainda não tem plenitude. Existe um vazio muito grande, porque esse vazio não está associado à necessidade. Não é a necessidade objetiva, a necessidade fundamental. É uma necessidade insaciável. É uma necessidade que, em regra, a gente só encontra quando a gente tem diálogos francos com Deus. Em regra, a gente só alcança esse ponto da saciedade quando a gente se dispõe a falar com muita franqueza com Deus. E quando a gente fala com muita franqueza com Deus, a gente precisa estar preparado para escutar também o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Um outro ponto interessante é que, quanto ao diálogo, conversar com as crianças é divertido, né? O diálogo deles é sincero,
E é divertido. Às vezes a criança tem uma compreensão extremamente literal do que a gente diz e isso acaba sendo divertido. Uma vez a gente estava num chá de fraldas lá em casa e aí ganhamos no chá de fraldas da Carmel e a gente ganhou uma pilha de fraldas, muitas. E aí chegou um filho de uma das convidadas lá e perguntou para a Monize: nossa! Aquele menino que tem muita energia, né? Nossa, quantas fraldas! Tia, quantas fraldas deve ter aqui? Aí a Monize, com a linguagem adulta e figurada, falou para ele: não sei, chuta. Ele: é? Começou a chutar a pilha de fralda. Literalmente, né? Com a criança não tem esse entremeio, não tem essa linguagem figurada. Mas com o sujeito infantil é diferente. Às vezes existe uma franqueza muito dura, uma franqueza perigosa, né? O indivíduo, para se arrogar na condição de não, eu falo aquilo que eu penso, eu sou franco, ele ofende, magoa, não está se importando com o coração do outro, ele está se importando com a verdade que ele acredita que deve ser dita. Isso é infantilidade. Eu já passei por isso muitas vezes, de achar que a pessoa tinha que escutar aquilo que na minha compreensão era verdade. Isso é infantilidade. A gente tem que dar ao outro o que ele precisa, mas é em amor e em espírito. Não é diante da nossa suficiência de compreensão do mundo. E quando a gente lida com indivíduos infantis, é assim que acontece, né? Ele está insatisfeito com alguma coisa, ele abre o jogo, mas abre o jogo de uma forma dura, perigosa, às vezes até violenta. Com a criança não. O diálogo, ele é, além de mais franco, mais divertido também. Outro ponto bastante importante para a gente estabelecer as diferenças aqui é com relação à percepção do perigo. A criança, com relação ao perigo, ela é ingênua. Ela ainda não conseguiu formar a compreensão a respeito do que aquele fato, do que aquele episódio pode representar para a vida dela. Se você deixa uma criança que ainda não tem a compreensão de mundo bem estabelecida, ela pode pular de um precipício sem fazer a menor questão. Mas não é porque ela está lançando a vida dela fora, é porque ela não compreende ainda as leis que regem a natureza. O indivíduo infantil é diferente. Ele já conhece o perigo, mas ele é negligente. Eu trago isso para a nossa vida espiritual. Nós, enquanto crianças, agimos como crianças. Mas à medida que o tempo passa e a nossa caminhada vai se consolidando, nós precisamos nos comportar como seres maduros. Léo e eu temos uma amizade de aproximadamente 25 anos. Uma longa amizade, já vivemos coisas muito interessantes juntos, né, Léo? Dificuldades, alegrias, enfim, coisas maravilhosas. E o Léo teve uma criação cristã evangélica, posso dizer que com fundamentos muito fortes. E houve uma época da nossa vida que a gente gostava muito de pagode. E algumas letras das músicas de pagode têm conotações, às vezes, incorretas sexualmente, ou ligadas à macumba, e etc. E eu escutava aquilo e para mim fazia a menor diferença. E o Léo olhava aquilo e falava: cara, isso não é legal. E eu discutia com ele: isso não quer dizer nada, rapaz. O que isso quer dizer para a minha vida? Isso não quer dizer nada. Eu estava sendo uma criança ali. Eu não tinha compreensão do que aquilo representava nos domínios espirituais. Eu não tinha compreensão. Ele já tinha compreensão. E ele exortava: cara, essa música não é legal não. Isso aí eu não quero escutar não e tal. E graças a Deus a gente não se estremecia em relação a essas percepções. Mas ele poderia ser um sujeito negligente e infantil e escutar a música e se submeter a um perigo potencial, mesmo sabendo da verdade, mesmo conhecendo. Podia ter um coração infantil, ser negligente com o perigo, e se colocar em condição de perigo, e se colocar ao lado daquela mulher que ele sabe que é sedutora, mas tudo bem, eu me garanto, e se colocar ao lado daquele homem que sabe que é um homem que usa o poder do dinheiro para seduzir, mas tudo bem, eu me garanto. E se colocar ao lado daquele sócio que
é maluco, é doido, mas poxa, é uma oportunidade para a gente crescer, mas tudo bem, eu me garanto. E se colocar perto de alguém que sabe que tem uma vida criminal, enfim, sei lá, mas tudo bem, eu me garanto. Às vezes a gente cumpre um papel infantil na nossa jornada cristã. E esse também é o nosso testemunho. Podemos ser crianças, podemos não conhecer a verdade, mas uma vez que a gente cresce, a gente não pode voltar atrás. E é isso que Paulo nos exorta, eu vou falar um pouco mais à frente. Queria ressaltar mais dois aspectos. Com relação ao mundo encantado, as crianças elas sonham e elas se animam com os heróis. Muito comum a gente ver criança fantasiada de herói, né? Os nossos filhos gostam demais disso. E quem é o herói? O herói é aquele que se sacrifica em prol de uma coletividade, correto? Geralmente o herói é esse. O herói é aquele personagem que tem poderes, mas não usa esses poderes para si. Ele usa esses poderes em favor de terceiros. E a criança admira isso. A criança vê aquilo, entende que aquilo é bom e admira. O egoísta ele não admira heróis. O infantil ele admira bajuladores. O infantil não quer estar perto de herói, porque o herói se sacrifica por todo mundo, por ele e pelos outros. O indivíduo infantil, ele quer estar perto de bajuladores, pessoas que olham exclusivamente para ele, que atendem exclusivamente a necessidade dele. Esse é o infantil. Por último, já para a gente fazer um momento de reflexão aqui para a nossa ceia, um outro ponto que eu queria destacar da diferença entre criança e indivíduo infantil, entre infância e infantilidade, é a visão de futuro. Quando você olha para uma criança que ela é saudável, física, emocional, cognitiva e espiritualmente, você olha e raciocina, ali há futuro. Seja qual for, mas ali há futuro. Uma criança saudável representa para a gente uma expressão de futuro. O indivíduo infantil a gente olha, não importa qual a idade, se ele está aos 15, aos 25, aos 42, não importa a idade. Mas você identifica que ele é infantil, você fala, o futuro reserva problemas. Reserva colisão de relacionamentos, reserva relacionamentos rompidos, reserva visão de mundo distorcida, às vezes a formação de outros indivíduos ao talho dessas características. Então o indivíduo infantil, o futuro para ele é às vezes incerto e até mesmo uma ameaça. Mas eu queria que você parasse para raciocinar, por que tem tanta gente infantil, especialmente nos nossos tempos? Os mais velhos aqui, eu não sei se vão concordar comigo. Os mais velhos aqui, quem são? Acho que sou eu. Irmã Angelita. Os homens de antigamente eram mais ou menos infantis, Dona Angelita? Isso. Os homens e as mulheres também. Homens no conceito geral. Como? Em todo o tempo tem. Mas se a gente pudesse estabelecer uma comparação, eram mais ou menos infantis. Eles saíam antes ou depois dos 35 anos de casa? Antes? Acho que saíam antes, né? Acho que saíam um pouquinho antes. E não se engane, meus irmãos. É claro que isso é coordenado. É claro que nisso tudo há um propósito. Enquanto você mantém a sua infantilidade, enquanto eu mantenho a minha infantilidade, eu sou muito rentável. Eu sou cheio de necessidades que são quase insatisfeitas, quase insatisfazíveis. Né? Talvez. Hã? Licença poética. Quase insatisfazíveis. Pronto. Insaciáveis é o desejo, né? Mas eu digo com relação às necessidades. Que não se pode satisfazer, pronto. Enquanto eu sou um indivíduo infantil, o sistema que a gente sabe que é o motor desse mundo, tem a minha vida nas mãos dele, fazendo isso aqui, ó, me manejando como marionete.
que eu não reconheço aquilo que é necessidade fundamental. Eu vejo que está proposto numa propaganda, ou numa conversa, ou num personagem mais recente, e eu estabeleço nele a minha necessidade, e não com base no que Deus quer para a minha vida. Então, a partir dessas reflexões, eu vou dividir um outro texto com vocês, que está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16. Por favor, abra sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16. O apóstolo Paulo nos fala claramente sobre maturidade, claramente. Ele conhece tudo o que Cristo falou a respeito de crianças e nos dá o caminho claro para sermos crianças no reino, mas caminharmos em busca da maturidade espiritual. E o texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou seja, não que eu já tenha crescido em tudo o que eu busco, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, eu prossigo com a visão para o futuro, para a frente, para a caminhada. Pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não faz sentido nós sermos alcançados por Jesus Cristo para continuarmos sendo infantis. O nosso propósito de caminhada é o crescimento na fé e na espiritualidade. Passa mais um, por gentileza. Aliás, volta ao anterior. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele não é infantil de dizer que está pronto, completo e acabado. Falamos sobre isso aqui ou não? Falamos, né? Ele tem a plena convicção de que espiritualidade é crescimento constante. Mas uma coisa eu faço, isso eu não erro, isso eu já estou consciente. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço olhando para frente. Eu não fico olhando o passado, eu não fico olhando aquilo que é falta, que é ausência. Eu olho para frente e vou em busca. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mais um. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Não importa em que ponto da caminhada você está, nesse ponto da caminhada existe um nível de maturidade. Não importa. Não importa se você entrou pela porta da igreja hoje. Não importa se você está aqui há 12 anos. Aliás, a sala dela tem só 8 anos aqui, né? Então não importa se você está congregando há mais de 15 anos, não importa. Mas em qualquer ponto da sua caminhada existe um platô de maturidade. Eu queria que você refletisse se você está de fato nesse platô. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Amém? Eu quero passar o último versículo. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, que as nossas necessidades sejam de fato as necessidades de crianças e não de sujeitos infantis. Amém? Queria fazer mais uma oração aqui para a gente se encaminhar para um período importante aqui, que é o período da ceia. Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, se concentrar nesse momento que está acontecendo aqui agora. Nós sabemos que nem tudo o que foi dito aqui é aproveitável a todos, mas eu tenho certeza, pelo Espírito Santo, que alguma coisa aqui Deus quer entregar para a sua vida. Então você faça essa reflexão e saia daqui com essa construção. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, ó Deus, em busca da maturidade cristã. Deus, o Senhor propõe que cada um de nós seja discípulo fazendo discípulos, ó Pai. E não é possível cuidar da vida de outras pessoas sendo ainda infantil, ó Deus. Criança não cuida de criança, Deus. Sujeito infantil não cuida de sujeito infantil. E o que nós queremos, ó Pai, é que o Senhor estabeleça para as nossas vidas um parâmetro, Deus, um raciocínio, uma visão de maturidade de acordo com o projeto que o Senhor tem para cada um de nós. E que possamos dia após dia perseguir isso, Deus, intencionalmente, em nome do Teu Filho Jesus Cristo e pelo poder do Teu Espírito Santo. Ministra os nossos corações, ó Deus, para que possamos abandonar tudo aquilo que é infantilidade, ó Deus. Se estamos ainda, ó Pai, como crianças, que sejamos crianças, mas que não sejamos sujeitos infantis, ó Deus, em nome de Jesus.
que nós possamos abandonar, ó Pai, qualquer dessas características que não são virtudes, ó Deus, aos Teus olhos, e que possamos assumir posturas firmes, Deus, no Teu reino, daqueles que viram, enxergaram e se apropriaram da Tua graça. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a gente vai para ser aqui, Léo, você pode levar um fundo musical para a gente aqui, por favor? Antes disso, a gente tem uma fala da pastora Samira aqui. Palavra maravilhosa, que foi edificado essa palavra. Que a nossa vida seja um caminho de maturidade. E como o Márcio falou de infantilidade criança, a criança ela é tocada pelo Espírito Santo para também nos abençoar. E a minha casa tem vivido dias desafiadores. E muitas pessoas já ouviram esse áudio, mas eu queria abençoar a igreja. Porque num dia muito difícil da minha vida, essa semana passada, aí eu recebo o áudio de uma criança, e é uma criança que está caminhando para a maturidade em Deus. A gente já percebe isso, como a gente vê na vida da Carmel. Tudo que o Márcio Moniz compartilha, nós vemos isso, porque a criança tão somente copia o que os pais estão fazendo. Então eu queria que a igreja agora fosse abençoada por esse cântico que eu recebi de uma criança, que eu já ouvi mais de 100 vezes, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo. Eu queria agora que você fechasse os seus olhos e que o Espírito Santo fale com você esta noite através do áudio de uma criança. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra mim. Descansa os braços de cante bem. Amém? Que possamos descansar nos braços de quem nos quer bem. E que você tenha em mente que a sua vida é uma caminhada para maturidade. Da gente sair desse estágio de infância e caminhar. E nesse estágio nós abençoamos a vida das pessoas com uma palavra profética. Amém? Para nós é uma grande alegria que a igreja esteja cheia. Isso aquece os nossos corações, porque são vidas sendo preparadas para alcançar outras vidas. Como eu sempre digo, você não está vindo aqui só para se alimentar e ficar para si esse alimento. Aqui é um campo de treinamento. Você vem para cá para, assim como diz a palavra, um irmão afiar o outro, e você ter condições de ir fora buscar mais vidas para o mundo. Amém? E nesse sentido eu queria que aqueles que estão à minha esquerda pegassem o pão para ceia. Podem vir, por favor. E os que estão à minha direita pegassem o vinho para a nossa ceia. Podem vir também, por favor. Os que estão à minha esquerda peguem o pão, à minha direita peguem o vinho.